Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que comece por uma nota prévia para assinalar aquela que foi aqui a intervenção do líder do Partido Socialista, o deputado António José Seguro. Falou o Sr. deputado António José Seguro de propostas e de iniciativas. E disse, en passant, de uma forma algo tímida, que devíamos pagar a dívida, colocando em causa a postura do governo português na sua relação com os nossos parceiros europeus. Bem lembrado. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que relacionando tudo isto, acho que se perdeu uma boa oportunidade de perceber do líder do Partido Socialista, o Sr. deputado António José Seguro, se preconiza ou não, naquela que é a forma de relacionamento do Estado português com os seus parceiros, que devemos assustá-los com a utilização da bomba atómica e pôr os nossos credores a tremelicar das pernas. Esta questão é uma questão política importante, senhores deputados. E que, do nosso ponto de vista, precisa uma clarificação naturalmente. Nós queremos acreditar que esta não é a visão do secretário-geral do Partido Socialista, mas é importante que o país perceba se é ou não a posição política do Partido Socialista. Senhor Primeiro-Ministro, a disciplina orçamental dos Estados-membros da União Europeia e da Zona Euro em particular é hoje uma questão que ultrapassa em muito a vertente financeira. O equilíbrio orçamental é uma componente essencial da estabilidade política e social do espaço europeu. E, sobretudo, os efeitos dos desequilíbrios não só contagiam toda a Europa, e especialmente as economias mais debilitadas, como desses desequilíbrios saem condicionantes fortíssimas ao crescimento económico e à criação e manutenção de emprego. Por isso, o desafio da Europa é, como o Sr. Primeiro-Ministro aqui bem disse, enorme. Conseguir aproximar a competitividade das economias dos países e conseguir enfrentar e concorrer com outros blocos mundiais são tarefas exigentes e complexas. E é preciso fazê-lo para gerar crescimento, para gerar emprego e para gerar equilíbrio social. Hoje, estes desafios impõem que os líderes europeus revisitem nos seus comportamentos e nas suas políticas os fundamentos do projeto europeu. Isto é, hoje mais do que nunca, impõe-se um verdadeiro espírito de solidariedade europeu como forma de garantir a paz, o equilíbrio social dos povos, mas, sobretudo, o desenvolvimento económico do nosso espaço. Creio, Sr. Primeiro-Ministro, que as conclusões desta última cimeira que aqui trouxe a debate têm de ser lidas à luz destes princípios fundadores da União Europeia. Bem sabemos que a crise que assola a economia europeia e as dívidas soberanas dos Estados não se resolvem, como o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse, com soluções mágicas. E nós, portugueses, sabemos isso melhor do que ninguém. E estamos, por isso, em condições de perceber a dificuldade que é promover ajustamentos e equilíbrios em 27 Estados, com 27 governos e com 27 opiniões públicas. E nós, um país que se financia hoje com base precisamente nesta solidariedade, na solidariedade dos nossos parceiros europeus, não pode deixar de ser parte desse compromisso coletivo que se impõe a toda a Europa. É o nosso dever e é a nossa obrigação para com os nossos compatriotas em primeiro lugar, mas também para com os nossos concidadãos europeus. Acompanhamos por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a postura do governo português e a adesão que, em nome dos portugueses, fizemos a este esforço de compromisso que resultou da cimeira. O controlo dos déficits orçamentais, da dívida, a demonstração que se pede aos Estados-membros que se faça desse mesmo controlo e os mecanismos de estabilização que lhe estão associados são passos importantes, Sr. Primeiro-Ministro, como já ficou claro neste debate. Por isso, nesta fase, quero também aqui deixar uma nota que ainda não foi enfatizada e que julgo que é relevante. Qual seja a de anotar que é crescente a credibilidade e a confiança que o governo português vai também acumulando junto dos seus parceiros europeus e que foi também alvo das conclusões desta cimeira. O reconhecimento que as instâncias europeias têm demonstrado do nosso esforço
e da nossa capacidade são também a resposta que nós damos à Europa da solidariedade que dela estamos a receber. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós sempre dissemos que a crise portuguesa era, em primeiro lugar, nossa, intrínseca à nossa governação e às políticas erradas dos últimos anos. É verdade que à crise interna se acrescentou uma crise externa que agudizou a situação, dada a nossa fragilidade. E se dissemos isso em relação às causas da crise, é também com essa postura que nós devemos encarar as soluções para a crise. Isto é, para além de sermos parte das soluções a nível europeu, ou se quisermos mesmo antes disso, nós somos responsáveis pelas soluções internas, pelas reformas que temos de empreender inevitavelmente no nosso país. Numa palavra, Sr. Primeiro-Ministro, se no passado as nossas decisões internas foram o principal responsável pela crise, não há dúvida nenhuma que no presente e no futuro as nossas decisões internas são também a principal resposta e responsabilidade para ultrapassarmos a crise. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria, neste debate, de ouvir também sobre algumas questões e algumas decisões que o Governo tem promovido nas últimas semanas e que vão para além do tema principal deste debate. Desde logo, sobre a política económica. Muito se tem dito, e bem, que o Governo, ao mesmo tempo que procede ao ajustamento financeiro, deve relançar e dinamizar a economia. A tarefa é difícil, como todos sabemos, porque o financiamento das empresas é hoje de uma dificuldade extrema. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de o ouvir sobre o alcance da decisão da Comissão Europeia de enviar 600 milhões de euros para a promoção da nossa economia e do nosso emprego. E, naturalmente, dos efeitos que são esperados no tecido económico e no emprego decorrentes da aprovação da reprogramação do CREN, cujos termos correspondem, naquilo que são projetos cofinanciados, a uma diminuição do esforço nacional na ordem dos 3 mil milhões de euros. E já agora, Sr. Primeiro-Ministro, ainda no domínio do financiamento da economia, é importante saber como se vai proceder no que toca à utilização da parte da receita resultante da transferência dos fundos de pensões da banca, precisamente para pagamento das dívidas do Estado aos fornecedores, que o mesmo é dizer à economia e às empresas. Outra matéria, Sr. Primeiro-Ministro, que julgo que é relevante abordar, é aquela que diz respeito ao estímulo à criação de emprego e, naturalmente, as novas regras aplicadas ao subsídio de desemprego. No que toca ao estímulo à criação de emprego, este Parlamento aprovou finalmente uma legislação proposta pelo Governo para prorrogar o período dos contratos dos contratos de trabalho a termo, por forma a impedir que as pessoas que estão nessa situação se possam ver confrontadas com situações de desemprego. E não é uma medida despicienda, estamos a falar, mais coisa menos coisa, de 1000 pessoas que por dia veem chegar ao fim o prazo dos seus contratos e que com esta medida vão continuar no mercado de trabalho. Mas também é importante perceber o sentido das alterações que o Governo está a promover nas regras do subsídio de desemprego, nomeadamente aquelas que visam proteger mais as famílias que são afetadas por esta situação e também naquilo que toca à redução do prazo de garantia, isto é, facilitando o acesso a esta prestação. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, parece-me também relevante naquilo que é a análise das decisões políticas do Governo, desde o último debate que aqui travámos até hoje, não deixar de referir a revisão curricular empreendida pelo Ministério da Educação. Nós, já aqui num debate quinzenal com o Governo e com o Sr. Primeiro-Ministro, registámos o facto de se ter dado às escolas um novo período de estabilidade. Registámos o facto do início do ano escolar ter sido acompanhado, ele já nessa altura, de alguma revisão a este respeito, com o aumento das cargas horárias do português e da matemática. E esta medida agora de rever os currículos é também importante, porque, como disse há pouco o Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos numa circunstância em que é necessário fazer o ajustamento financeiro, mas é sobretudo necessário acompanhar esse esforço de ajustamento com reformas verdadeiramente estruturais
que nos sustentem no futuro, que nos tirem desta crise e que projetem o país para um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. Muito bem.